Oi, queridos. Vamos continuar com as histórias desse livro maravilhoso? Mas antes, eu quero pedir para você que assista os nossos vídeos. Se você gosta, se inscreve no nosso canal, dê um joinha, compartilhe, para que mais crianças e adolescentes possam ver os nossos vídeos. E assim você vai estar nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor entre as crianças e os adolescentes. E eles vão aprender desse livro numa linguagem bem simples, que é através das histórias, né? E eu também quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Que Deus abençoe suas vidas, abençoe suas famílias, meus queridos, e a Ele, somente a Ele, toda a honra e toda a glória sempre. Lembrando de um pedacinho da nossa última história, Israel, eles rejeitaram o Senhor, né? Não quiseram que Deus fosse o seu rei e consagraram Saul diante de Deus e dos homens para ser o seu rei. E nós aprendemos com essa história que Deus, ele quer que você o escolha para ser o seu rei. E na história de hoje, já tinha se passado 2 anos, né, no segundo ano do reinado de Saul, que os filisteus estavam ali lutando contra eles e eles estavam em Gibeá. Então, Saul, ele tinha um filho chamado Jonatas, que também era um soldado, e Saul reuniu 3.000 homens para serem seus soldados. Saul ficou com 2.000 e Jonatas com 1.000. E Jonatas foi e lutou contra os filisteus que estavam em Gibeá, e Jonatas venceu. Então os filisteus ficaram com muita raiva de Israel e juntaram todos os filisteus aonde eles estavam, eles acamparam. E no acampamento deles tinha muitos homens, tinha muitos carros de guerra, muitos soldados. A Bíblia, a palavra de Deus diz que eram tantos que eram como areia na beira do mar. E Saul só tinha 3.000 homens. Então Israel ficou com muito medo e muitos deles fugiram para além do Jordão. Alguns se esconderam, outros se esconderam em cavernas, em buracos, e só ficaram 600 homens com Saul. Daqueles 3.000, apenas 600. Então Samuel manda avisar para Saul que ele vai lá para eles estarem orando e oferecendo sacrifício ao Senhor. Samuel disse assim: olha, daqui a 7 dias eu estarei aí. Só que o povo estava muito angustiado e com muito medo. E Saul também começou a ficar preocupado. Então, ele esperou 1 dia, 2, 3. Quando chegou no 7º dia, ele achou que Samuel não vinha mais. Então, ele mesmo resolveu oferecer sacrifício ao Senhor. Saul desobedeceu. Não podia ser feito isso. O sacrifício tinha que ser feito só pelos sacerdotes. Saul, ele estava fazendo uma escolha errada. Ele estava desobedecendo ao Senhor, fazendo algo que não agradava a Deus. Então Samuel, quando ele chegou, que ele viu que Saul tinha acabado de oferecer o sacrifício, Samuel falou com Saul: o que é isso que você fez, Saul? Você está pecando, você está fazendo errado, pecando contra Deus. Saul, Deus está aborrecido com você. E sabe, Saul, por causa disso, Deus vai dar o seu trono para um outro rei. O pecado, ele nos afasta de Deus. Vocês lembram? A desobediência foi o primeiro pecado que entrou no mundo, né? O pecado veio através da desobediência. Então, o pecado, como ele nos afasta de Deus, Saul, ele estava se afastando do Senhor. Ele estava pecando contra Deus. Ele já não estava mais querendo fazer a vontade do Senhor. Isso acontece comigo, acontece com você. A Bíblia diz que todos nós pecamos, né? Mas Deus, ele nos ama e ele enviou Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Deus quer perdoar os nossos pecados, mas Deus, ele quer que a gente obedeça a ele, obedeça a sua palavra. E ele quer que você seja obediente
a ele: Saul não estava sendo obediente, mas você pode obedecer, e eu também. Mas Jonatas, o filho de Saul, ele confiava em Deus. Apesar do seu pai estar se afastando do Senhor, Jonatas amava o Senhor. Então ele chama o seu escudeiro. Era aquele que ficava guardando as armas, né? O escudeiro. E ele fala para ele assim: olha, vamos lá onde estão os filisteus e a gente, quando chegar lá, ele vai, se ele chamar a gente e falar assim, vem aqui, nós vamos até ele, porque é um sinal de que Deus vai estar com a gente. Porque Deus, ele é poderoso. Para Deus, nada pode impedir que a gente vença essa batalha, seja com muito homens ou com pouco homens, porque Deus é poderoso para nos dar vitória. Vamos lá! E o escudeiro de Jonatas falou assim: vamos sim, porque a tua força é a minha força. Jonatas, ele amava o Senhor e ele confiava no Senhor. E a confiança de Jonatas influenciou o escudeiro. Jonatas passou para o escudeiro a sua fé que ele tinha no Senhor, porque o escudeiro disse para ele: a sua força é a minha força. Você também, quando você obedece a palavra de Deus, você pode mostrar para as pessoas que você confia no Senhor. Deus quer que você seja obediente a Ele. E Deus te dá força, Ele te ajuda a obedecer. Deus estava dando força para Jonatas obedecer, porque Jonas estava confiando no Senhor. E assim eles foram. E quando eles chegaram lá, os filisteus olharam para eles assim e disseram: vem aqui, que a gente quer falar com você. Jonas falou para o escudeiro: é um sinal de Deus, vamos lá. E, meus queridos, a Bíblia diz que Jonatas com o seu escudeiro, somente os dois, eles venceram, derrotaram cerca de 20 homens dos filisteus. De repente, o chão começou a tremer, teve um terremoto e os filisteus começaram a correr, apavorado, sem direção, um ia para um lado, outro ia para o outro. E Saul e os soldados começaram a ver aquela grande confusão e ele viu que era Jonatas e o escudeiro que estavam lá lutando. Então ele se reuniu com aqueles seus 600 homens e foram para a batalha também. E aqueles que se esconderam e aqueles que fugiram voltaram e foram lutar também. E assim Israel lutou com os filisteus e eles venceram a batalha. E a Bíblia, a palavra de Deus diz assim: o Senhor Deus deu a vitória naquele dia. Eles venceram porque Deus deu a eles a vitória. Que Deus maravilhoso! Como Deus, Ele nos ama. Como Deus ama Israel, como Deus ama você e como Deus me ama. Mesmo Saul desobedecendo, Deus amava Saul, amava Israel, estava com eles na batalha, estava dando a vitória. Que Deus maravilhoso! Como é bom obedecer a esse Deus e escolher esse Deus como nosso rei. Nesse dia, apesar de terem vencido, Deus está com ele, não foi um dia de alegria. O povo estava cansado da luta e foi um dia de angústia, porque o rei Saul, ele falou que se alguém comesse alguma coisa durante aquele dia, só podia comer à noite, iria ser amaldiçoado. Ele falou: porque eu quero me vingar dos meus inimigos. Ai, que coisa ruim que o rei Saul fez. E assim o povo cansado estava com fome e não comeu. Então o exército de Israel, eles vão para um bosque. E a Bíblia diz que nesse bosque tinha muito mel. Era tanto mel que o mel escorria pelo chão. Só que Jonatas, ele não tinha ouvido aquilo que o pai dele falou, que ia ser amaldiçoado quem comesse alguma coisa naquele dia. Então Jonatas, ele estava lá no bosque também com os soldados, ele viu mel,
e era tanto mel que o mel caía pelo chão. Então, a Bíblia, a palavra de Deus diz que Jonatas pegou com uma vara um pouco do mel e ele comeu aquele pouco do mel. Quando alguém chegou e falou para Jonatas, depois que Jonatas comeu o mel, disse para ele: olha, o seu pai deu uma ordem que ninguém podia comer nada. Jonatas não sabia, ele não tinha ouvido, né? Então ele comeu. E quando o rei Saul ficou sabendo, né, que era Jonatas que tinha comido aquele mel, porque eles iam para a batalha, e Deus tinha revelado que alguém tinha pecado ali, que alguém tinha desobedecido. E o rei Saul, quando soube que era Jonatas, ele falou: não, Jonatas, ele vai morrer. Mesmo sendo meu filho, você vai morrer, Jonatas, porque Jonatas desobedeceu. Mas Jonatas, ele amava o Senhor e ele sabia que ele tinha que obedecer, mesmo que seu pai tivesse errado. E ele desobedeceu, então ele falou assim: pai, eu comi o mel. Porque o Saul falou para ele: o que você fez? Ele falou: eu comi do mel, pai, eu não sabia, então eu comi. Mas eu estou aqui, pai. E se eu tiver que morrer, pai, eu morrerei, porque eu desobedeci. Jonatas, ele era obediente e ele não mentia, ele falava a verdade. Deus, ele quer que você seja obediente a ele. Então, o povo, quando viu aquilo, que Saul ia matar Jonatas, o povo falou: não, 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 não. Jonatas não vai morrer. Não vai cair um fio de cabelo da cabeça de Jonatas. Olha, Deus usou o povo para salvar Jonatas. Eles falaram assim para Saul: Deus hoje nos deu um grande livramento. Deus hoje nos deu uma vitória. E foi através das mãos de Jonatas, porque Deus estava com ele e Deus o ajudou nessa batalha. E a Bíblia diz que assim o povo livrou Jonatas da morte. Que Deus maravilhoso, como Deus cuida daquelas pessoas que Ele o ama, né? Deus, Ele é maravilhoso, Ele ama você. Assim como Ele ama Israel, Ele ama Saul e Ele ama Jonatas. Deus agora, ele dá uma ordem para Saul. Ele fala que é para eles irem lutar contra os amalequitas. Os amalequitas, a Bíblia diz que era um povo perverso. Eles eram descendentes de Esaú e eles lutavam contra Israel, né? E era um povo que não obedecia ao Senhor. E Deus falou: olha, vocês vão destruir lá, vocês vão lutar e não é para trazer nada de lá. Nadinha. Saul vai com o seu exército, luta contra os amalequitas, vence, só que Saul mais uma vez desobedece. Ele traz o rei de Amaleque e ele traz também o melhor das ovelhas e o melhor dos bois. Novamente Saul desobedeceu, mas Deus quer que você seja obediente a ele. Saul, ele está se tornando um rei orgulhoso. O pecado de Saul está cada dia afastando mais Saul de Deus. Mas Deus, ele vê todas as coisas. Ele vê dentro do nosso coração. E ele via o coração de Saul. Ele viu que Saul o tinha abandonado. Sabe, meus queridos, já era noite e Deus, ele falou com Samuel. Ele disse: Samuel, eu me arrependo de ter feito Saul como rei. Deus ainda disse assim: Samuel, Saul me abandonou, ele não seguiu, não obedeceu a minhas palavras. Samuel também ficou muito triste com aquilo que o Senhor havia falado para ele de Saul. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que aquela noite Samuel, ele não dormiu. Samuel passou a noite toda clamando, orando, falando com o Senhor, né? Mas o nosso rei Saul, ele está se tornando um rei muito orgulhoso. Saul, ele criou um monumento para ele.
por causa da vitória sobre os filisteus. Em vez dele adorar o Senhor, ele saber que a vitória foi Deus que deu, ele criou um monumento para ele, em vez de adorar o Senhor. Como se ele dissesse assim: fui eu que venci a batalha, não foi o Senhor. O pecado do orgulho. Ele estava achando que ele poderia fazer o que ele quisesse, até vencer todas as batalhas. Então Samuel vai e ele fala com Saul. E ele disse: olha, Saul, por causa de tudo isso, Deus já escolheu um outro rei para ficar no seu lugar. E você não vai ser mais o rei de Israel. Deus se arrependeu de ter colocado você como o rei de Israel. Olha o versículo que eu vou ler para vocês que fala a respeito da obediência. Está em 1 Samuel 15, 22. Então a palavra de Deus diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício. Então Samuel, ele mostra para Saul que a alegria do Senhor, o prazer que o Senhor tem, está mais em obedecer do que em sacrificar. Deus se agrada mais da obediência, coisa que Saul não estava fazendo mais, ele tinha desprezado totalmente o obedecer ao Senhor. Mas Deus quer que você seja obediente a Ele, e Ele te dá força para você poder obedecer. Mas você precisa conversar com Ele, falar com Ele em oração. Se você já tem o Senhor Jesus como Salvador, você pode estar sempre falando com Ele e Ele vai te dar força para você obedecer a sua palavra. Mas você que ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador, você que ouve as nossas histórias, mas ainda não entregou o seu coração para Jesus. Mas se você crê que Jesus, Ele é o Filho de Deus e que você é pecador, que você faz coisas que não agradam a Deus, como mentira, desobediência, né? E que Jesus, Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou e Ele tem poder para perdoar os seus pecados, você pode confessar para Ele. Hoje mesmo, agora mesmo, se ajoelhar aí onde você está. Confessa ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, peça perdão e peça para Ele vir fazer morada dentro do seu coração. E Ele vai fazer isso porque Ele ama você. Você é precioso para Ele. Você vale mais do que o mundo inteiro. Que Ele te abençoe, meu querido. Abençoe sua família. Fique com Jesus. Amém.